Olá, eu sou o professor Marcel, seja bem-vindo ao curso de Economia da Unesp de Itapeva. Nessa aula 8, nós vamos falar sobre contabilidade nacional e conhecermos alguns índices importantes no controle da economia de grandes conglomerados, de grandes agregados. Lembrando, aluno, nós teremos uma prova remota no dia 15/8 de 2020. Essa prova terá duração de 2 horas e meia e será muito semelhante à lista de exercício 6. Vai ser realizada de forma remota através de um formulário. No dia 15, das 13h30 às 14h30, nós teremos uma reunião para tirar dúvidas em relação à disciplina. Se você tem dúvidas em relação a algum aspecto que nós estudamos ao longo desse curso, entre na nossa reunião das 13h30, às 14h30, para tirar dúvidas. A liberação da prova acontecerá às 14h30 e ela terá aí duração de 2 horas e meia. Para aqueles que não conseguirem atingir a média final de 5, nós teremos um exame no dia 20/8 de 2020, às 13h30. Nessa primeira parte, nós vamos estudar conceitos de macroeconomia e índices econômicos. Relembrando, a economia ela é subdividida em duas partes. A microeconomia, que é tudo que nós vimos até agora, onde nós estudamos questões específicas de mercados, de pequenos agregados, demanda, oferta, ponto de equilíbrio, como compradores e vendedores pensam, estabelecem quantidades de venda, de compra. A macroeconomia, ela vai tratar da evolução da economia como um todo. Analisa e determina o comportamento dos grandes agregados, como renda e produtos nacionais, investimento, poupança, consumos agregados, nível geral de preços, emprego e desemprego, estoque de moeda, taxa de juros, balanço de pagamentos e taxa de câmbio. Em macroeconomia, nós estamos interessados na análise de governos, de grandes economias, de grandes agregados. Lembrando, microeconomia, nós vemos até as famílias investigar o comportamento de cada uma delas. Na macroeconomia, nós vamos ter os efeitos macro, vamos ter uma visão mais ampla do desenvolvimento da economia. Em macroeconomia, nós estudamos comportamento de curto prazo, por exemplo, questões conjunturais como desemprego, inflação, questões estruturais, que não são equacionadas aí no curto prazo, por exemplo, desenvolvimento econômico, a distribuição de renda, globalização, o progresso tecnológico. E aí, em comportamento de longo prazo, a gente acaba caindo na teoria do crescimento e desenvolvimento econômico. Quais são os objetivos que um governo deve levar em conta para estabelecer políticas econômicas? Para que servem as políticas econômicas? Nós temos algumas metas muito importantes. São elas: o alto nível de emprego, a estabilidade de preços e a distribuição de renda socialmente justa. Também é importante, ao estabelecermos políticas econômicas, buscarmos o crescimento econômico. O controle do desemprego foi algo muito marcante, principalmente a partir dos anos 30. Nós tivemos aí, nos Estados Unidos, em 1929, a quebra da Bolsa de Valores. A quebra da Bolsa de Valores seguiu-se uma grande depressão econômica. Nessa época, nos anos 30, os Estados Unidos apresentavam altos índices de desemprego. Um grande economista surgiu com ideias novas para explicar o fenômeno que estava ocorrendo. Foi John Maynard Keynes. Ele escreveu o livro A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, e ele foi um grande marco do surgimento das análises macroeconômicas. Um ponto muito importante quando falamos de nível de emprego é o controle e a análise da taxa de desemprego. Uma outra meta importante no estabelecimento de políticas econômicas é a busca da estabilidade de preços. Estabilidade de preços, nós vamos fazer a análise do quê? Do índice de inflação. A inflação é a alteração do nível geral de preços de um bem ou serviço, ou dos bens e serviços. É fundamental controlar a inflação porque ela acaba acarretando distorções sobre a distribuição de renda, distorções sobre as expectativas empresariais, sobre os mercados de capitais, aí venda, por exemplo, de maquinário, nos balanços de pagamento, etc. Uma outra meta a ser buscada no estabelecimento de políticas é a distribuição de renda socialmente justa. Tem um caso que aconteceu no Brasil muito interessante. Entre os anos 60 e 70,
nós tivemos um crescimento econômico no Brasil. Porém, ocorreu a disparidade entre as classes sociais. Era adotada nessa época a chamada teoria do bolo, em que primeiro focou-se no crescimento da economia como um todo. Então pense no bolo, a gente fez esse bolo crescer para posteriormente repartir esse bolo. Essa disparidade aumentou devido principalmente à baixa qualificação da mão de obra. Houve um fomento das indústrias brasileiras e houve um êxodo dos trabalhadores rurais para as cidades. Também houve um aumento do quê? Do número de jovens atuando dentro do mercado de trabalho. Outro ponto muito importante é o crescimento econômico. Com desemprego e capacidade ociosa, é necessário criar políticas para estimular o aumento nos recursos disponíveis ou focadas no avanço tecnológico. Um índice importante para analisarmos o crescimento econômico é a renda per capita. Ela é um pouco diferente do desenvolvimento econômico e social. Quando fazemos uma análise macroeconômica, nós temos a seguinte estrutura. Temos alguns mercados e as variáveis que vamos analisar naqueles mercados. Quando partimos da parte real da economia, nós temos aqui o mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho. No mercado de bens e serviços, nós vamos ter aí o produto nacional, ou dentro de produto nacional nós temos o produto interno bruto, o nível geral de preços, a inflação. Temos aqui dentro do mercado de trabalho alguns índices importantes, como o nível de emprego, os salários nominais. Quando partimos para a parte monetária da economia, que é a parte financeira, comércio exterior, por exemplo, ou compra de títulos públicos, ações, nós vamos ter o mercado financeiro, que aí contempla o monetário e de títulos, em que vamos observar a taxa de juros, o estoque de moeda, e o mercado de divisas, em que um ponto fundamental é a taxa de câmbio. O mercado de bens e serviços é aquele que agrega todos os bens e serviços produzidos pela economia durante certo período. Define-se o chamado produto nacional, e dentro desse produto nacional nós temos o produto interno bruto, que é a agregação de todos os bens produzidos pela economia. Seu preço, que representa uma média de todos os preços, é chamado nível geral de preços. O mercado de trabalho, ele é a agregação de todos os tipos de trabalhos existentes na economia. Aqui nós definimos taxa salarial e nível de emprego dentro desse mercado. Quando nós estamos falando de moedas, nós falamos do mercado monetário, em que trocas são realizadas através da utilização de moeda. Dentro desse ponto, nós temos fundamentalmente a análise da taxa de juros e a quantidade de moeda circulante no país, ou que está junto com a população e com as empresas do setor privado. O mercado de títulos, nós temos dois agentes. O agente superavitário, que são aqueles que ganham mais do que gastam, e nós temos o agente deficitário, que são aqueles que gastam mais do que ganham. Nesse mercado de títulos, esses agentes superavitários, eles emprestam para os agentes deficitários, através, por exemplo, do uso de títulos de governo, ações, debentures, como por exemplo LCDB, duplicatas, que são os títulos de crédito, etc. O mercado determina o preço e a quantidade de títulos. A taxa de juros ela é determinada tanto no mercado monetário como no de títulos. E analisando-se esses dois mercados de forma conjunta, nós temos a formação aí do conhecido mercado financeiro. Então, quando falamos de mercado financeiro, nós estamos falando do mercado monetário e também do mercado de títulos. Mercado cambial ou mercado de divisas é aquele necessário para que um país realize diversas transações comerciais com o restante do mundo. Para torná-las viáveis, o preço dos diferentes países devem ser comparados e sua moeda deve ser convertida na moeda dos outros. E aí nós temos como um ponto importante dentro desse mercado a chamada taxa de câmbio. Então, aluno, esse é o fim da parte 1 da aula 8. Espero vocês daqui a pouco na parte 2. Um abraço, até mais!